Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 6 ações que eu cheguei até vender a minha casa para comprar, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Eu realizei um grande aporte nessas ações no longo prazo e são 6 ações muito óbvias que, tecnicamente, várias pessoas deixam passar, mas que no longo prazo pode multiplicar o meu capital em muitas vezes. Fora que para você que ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou revelar um segredo escondido aqui na bolsa, que no próximo ciclo de alta que a gente tiver, podemos multiplicar o nosso capital em muitas vezes. E é um estudo que ninguém compartilha para vocês, tá? Que pode mudar, ser o divisor de águas aí na sua vida. Então fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Sem mais enrolação, a primeira ação aqui da minha lista que eu possuo, que eu sigo comprando com bastante força e que inclusive foi o coração da carteira do canal, que me fez conseguir uma rentabilidade superior a 150%, foram as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil é um banco extremamente clássico, já existe há mais de 200 anos, centenário, tá? Domina o crédito agrícola aqui no país, então é uma instituição completamente inquebrável, até porque é o braço direito do governo. O governo jamais deixaria o Banco do Brasil quebrar, tá? E ele já passou por vários cenários aqui no Brasil, várias crises, pandemia, já passou por troca de moeda, já passou ali, né, por greve, já passou ali por governo Dilma, que acabou com a economia brasileira. Então o Banco do Brasil já sofreu várias turbulências e nunca quebrou e sempre foi lucrativo, tá? Porque o que importa numa empresa, pessoal, é ser lucrativa. Por mais que o Banco do Brasil tenha o seu lucro líquido cíclico, né? Perceba que ele sofre volatilidades bem expressivas, tem ano que o lucro líquido cai a uma velocidade muito alta, depois recupera, e aí perceba que, considerando uma tendência total, o banco teve um crescimento bem expressivo no seu lucro, e foi ali um bom pagador de dividendos. Perceba que o Banco do Brasil paga na média um dividendo na faixa de 8,4% ao ano na média. E justamente nesses anos que ele sofreu dificuldade, o provento acabou diminuindo pontualmente, tá? Mas o Banco do Brasil, para quem se posicionou nesses momentos de incerteza, conseguiu um dividendo bem acima da média. O problema é você querer comprar nesses momentos, tá? Nos momentos de turbulência, no momento que o mercado não quer, quando tecnicamente se torna o patinho feio, que é o que tem acontecido agora com o Banco do Brasil, tá? Perceba que os indicadores estão em 0,65 de PVP, o banco está absurdamente barato. Eu me arrisco até a dizer, pessoal, lembra que nada se trata de recomendação, é minha opinião, que nestes preços atuais, o Banco do Brasil pode dar um retorno superior a do que todos os outros bancos que temos aqui na B3, tá? Mas a questão é a seguinte, a volatilidade vai ser mais alta, então já prepara o estômago. Por isso que eu recomendo, para você que não tem o estômago, de fato aí, não invista no Banco do Brasil ou tenha uma porcentagem mais reduzida. Agora, para você que quer ir firme, uma empresa para longo prazo, pode aí ser tranquilo e talvez ali uma boa empresa para você avaliar para médio e longo prazo. Na carteira, ele é a maior posição do canal. Perceba aqui, ó, que eu tenho 48,79% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Já chegou a representar mais, é que agora a cotação tem caído bastante, tá? Se a cotação voltar ali para o meu preço médio, o Banco do Brasil volta facilmente a representar uns 55% a 60% da carteira total. E hoje o banco tá muito barato, jogando todos os múltiplos, tá? Preço justo do Graham, mesmo num cenário extremamente pessimista para Banco do Brasil, o banco hoje está muito barato, porque ele tem ali um preço justo na faixa de R$45, que dividido aqui pela cotação atual, temos um potencial de alta aproximado de 126% na cotação, fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos aqui para nós, tá?
Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da BR Partners. E essa daqui é uma microcap, também possuo na carteira, tá? Hoje a BR Partners, ela representa aí basicamente 18,34% da carteira total. E quando observamos aqui, pessoal, a empresa tem pago bons dividendos, tem se valorizado bem. E por incrível, após essa alta, ela ainda continua barata. Eu vejo um potencial expressivo nas ações da BR Partners para longo prazo. Por ela ser uma microcap, uma empresa menor, eu observo um potencial de multiplicação de capital bom e também, tá, excelentes dividendos aqui que a empresa pode pagar. Só para vocês terem uma ideia, ela não tem risco de crédito, porque ela atua em intermediação financeira, ela é um banco de investimento, tá? Muito subnichado, até mais que o BTG. E perceba que o ROI tem sido aqui de 22,3% ao ano, isso com uma Selic alta. Agora imagina quando a Selic cair. O fluxo para as small caps será absurdo, tá? As small caps tendem a subir a uma velocidade bem mais elevada do que as blue chips na bolsa de valores. E imagina só, consequentemente, uma queda na Selic, o quanto que essa ação não poderia me destravar valor, tanto de valorização e também de bons pagamentos de dividendos. Por isso que eu sigo firme, espero que a ação dê uma corrigida para que eu consiga aí aumentar as minhas posições para médio e longo prazo. Terceira ação dessa lista, pessoal, as ações do Banco Itaú. O Itaú foi uma posição recente aqui na carteira, fiz uma compra interessante esse mês, tá? E perceba que o Itaú está representando a terceira maior posição da carteira do canal. Ele representa 14% da carteira total. Mas o meu propósito é fazer com que o Itaú tome uma proporção aqui que fique próxima do Banco do Brasil. Pelo menos ali a segunda maior posição. Mas eu prefiro, tá? Por motivos aqui estratégicos, deixar o Banco do Brasil como uma maior posição, porque o banco traz ali uma simetria mais elevada que o Itaú. O Itaú é inegável, tá? Ele tem uma qualidade excelente, pessoal, porque ele tem uma carteira de crédito muito voltada para alta renda. Então a inadimplência acaba não disparando, a inadimplência do Itaú é muito verticalizada. Então, independente de ciclo, basicamente ali de uma Selic alta, de uma Selic baixa, o Itaú sempre consegue ter um lucro líquido bilionário e pagar um dividendo razoável. Pessoal, pense assim, o Itaú não é uma máquina de gerar dividendo, até porque boa parte do lucro líquido fica na empresa. Mas perceba que ele paga um dividendo sim superior a 7 a 8%, a depender do preço que você compra. Fora esse grande retorno, ele deu 743% em 10 anos, sem dor de cabeça. Você tem ideia o que é conseguir 700% de retorno sem dor de cabeça nenhuma? De fato, o Banco do Brasil, ele trouxe um retorno superior ao Itaú desde o Plano Real. O Banco do Brasil trouxe ali 23% ao ano, enquanto o Itaú trouxe 19%. Porém, o Banco do Brasil trouxe esse retorno com uma volatilidade muito mais elevada. A dor de cabeça é muito maior. Então, pela dor de cabeça tá muito bom, tá? Porque o Itaú não te traz dor de cabeça e ainda te traz um retorno bem consistente no médio e longo prazo. Por isso que eu decidi colocar na carteira, para ter essa previsibilidade, para ter um ativo que vai me gerar uma rentabilidade acima da inflação e vai multiplicar o meu capital em várias vezes no longo prazo. 743% de rentabilidade em 10 anos, isso daqui, pessoal, equivale, tá? Nesses últimos 10 anos, que o lucro do Itaú acabou aumentando bastante, tá? Foi de 23,7% ao ano. E desde o Plano Real, ele deu de fato ali, né, 19% ao ano, bem no longo prazo. Hoje a ação está barata. O pessoal tá achando que o Itaú tá caro. Vamos parar com essa análise simplista, pessoal. O Banco Itaú não está caro. Por quê? Hoje o banco está cotado por 8,5 vezes lucro, mas a média do Itaú é ser cotada de 12 a 15 vezes lucro. Por ser uma empresa privada, o mercado paga múltiplos mais elevados. Então, o potencial de retorno das ações em valorização poderia ser muito bom. Somente para que o Itaú chegue em sua média de precificação, colocando aqui, ó, 1,55, basicamente 8,55 vezes lucro, isso nos dá um potencial de alta de 40% na cotação, fazendo com que hoje a ação a R$ 34, R$ 33 reais pudesse subir 40%, o Itaú poderia subir para quase R$ 50 reais. Isso no cenário mais conservador. Num ciclo de alta da bolsa, ele facilmente poderia subir acima de 15 vezes lucro, porque o lucro do Itaú está na faixa de 47 a 50 bilhões por ano. Então, somente se ele crescer em linha com a inflação, isso já traz um retorno bem expressivo, tanto de dividendos e também de potencial de valorização consistente no médio e longo prazo. O retorno embutido no preço da ação pode ficar nesta faixa, né, de 20% ao ano. Quarta ação aqui da lista, as ações aqui da Petrobras, tá? E a Petrobras, pessoal,
ela representa aqui na carteira basicamente 7,5% da carteira total. Também é uma posição recente, não é tão recente quanto o Itaú, eu já venho comprando Petrobras já faz um tempinho, e a Petrobras ela tem ali, né, tecnicamente um gatilho de crescimento muito observado por conta da margem equatorial. A margem equatorial, ela tende a ser um novo pré-sal para a empresa, dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? Mas mesmo que a margem equatorial não acontecesse, até porque a gente tende a precificar o pior cenário possível, a Petrobras é uma máquina de girar dinheiro. Perceba que ela pode pagar, né, acima de 10 a 12% de dividendos na perpetuidade. Fora esse potencial de valorização, se a empresa for cotada pela sua média novamente, a ação poderia subir acima de 50 a 60% com muita facilidade. E se a gente engatar um ciclo de alta de commodities, tá? Petro poderia se valorizar, pode pagar bons proventos, por isso que eu decidi colocar na carteira como uma posição. E pretendo sim aumentando posição. Agora que eu engordei ações que me pagam dividendos, pelo menos as mais previsíveis, eu posso muito bem pegar o dividendo dessas ações e aumentar a minha participação nas ações da Petrobras, vislumbrando, obviamente, né, o médio a longo prazo. Agora, pessoal, basicamente aqui, próxima ação dessa lista, as ações da BB Seguridade, também um case recente na carteira do canal, e ela representa, tá, 8,75% da carteira total. E hoje eu estou com 474 ações da BB Seguridade. Também uma empresa que tende a pagar um dividendo bastante interessante e tem um potencial de valorização muito bom. Porque hoje a média da BB Seguridade ser cotada é nesta faixa de 11 a 12 vezes. O mercado está batendo na ação por conta do enfraquecimento do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem passado dificuldades com o agro, né? E o mercado tem batido na BB Seguridade, porque ela utiliza dos canais do Banco do Brasil para fazer ali vendas dos seus seguros. Portanto, ele é uma seguradora. O impacto absorvido tende a ser bem menor do que o banco, que ocorre uma inadimplência, né, muito mais elevado, o banco empresta para receber depois, enquanto a seguradora você paga o seguro rezando para que o sinistro não aconteça. Então, o tipo de negócio acaba sendo totalmente diferenciado. E percebe que, além desse potencial de alta, os dividendos sendo pagos, a empresa se beneficia tanto de uma taxa Selic em alta por conta do seu resultado financeiro e também uma taxa Selic em baixa, tendo um crescimento, tá, no resultado operacional aqui da empresa. Então olha o BB Seguridade também com bons olhos, como uma boa oportunidade. E ela pode ficar pagando bons dividendos e trazer esse potencial de valorização aqui na carteira do canal, tá? E juntando com o Banco do Brasil, é uma boa escolha. Agora, pessoal, próxima ação e última dessa lista, as ações da Vale. A Vale representa uma posição bem pequenininha da carteira, até porque, pessoal, nem deu tempo de eu comprar, tá? A ação já disparou mais 6%, mas eu fico esperando o Vale aí, tá? Bater abaixo dos R$60, eu acredito que vai bater sim. Essas são as minhas estimativas e eu posso voltar a aportar aqui na empresa. A Vale, pessoal, ela já segue barata pelos múltiplos atuais, entendam isso, tá? Está tendo uma depreciação no preço do minério de ferro, geralmente o mercado de commodities está em queda como um todo. Agro desabando, petróleo desabando, minério de ferro desabando, e fora que a Vale está com uma tempestade perfeita, porque além de desabar, ela está tendo esse risco de concorrência com a Rio Tinto, tá? Que tende a explorar um tipo de minério de ferro superior ao de Carajás, mas isso já foi comprovado de que a Vale vai conseguir contornar essa situação. E ainda, outra tempestade perfeita, uma estagnação no mercado chinês, porque a Vale ela depende muito da China, né? Porque a China representa, quando a gente pega aqui, ó, a composição da receita líquida da Vale, a China representa 48% da receita total. E isso, né? A China tem dessa estagnação no mercado imobiliário, o PIB chinês já não cresce há muito tempo, né? A Vale está buscando oportunidade de crescimento em outros mercados, como por exemplo a Índia. Ela pretende expandir a produção e a demanda de minério de ferro para a Índia. Fora que o minério de ferro que ela encontrou lá na Índia é superior ao de Carajás, que já tem por si só um nível de concentração de teor na pelota de 85%, tá? Então a gente percebe que a Vale tem aí uma grande oportunidade de crescimento para longo prazo. Fora que essa grande oportunidade, se ela nem acontecesse, a Vale já tá barato, o mercado já tá precificando isso. Porque hoje, quando a gente coloca aqui, ó, no preço justo do Graham, a gente percebe que a Vale já está muito barata. Hoje ela ali a 47 de valor patrimonial, isso nos dá um preço justo de R$112 no pior dos cenários. Se o EBITDA da empresa desabasse, ela ainda teria um preço justo de R$112. Dividido aqui, ó, por este preço atual,
de R$ 61, nós temos um potencial de alta de 84, tá? 0,67%. Então perceba que a margem de segurança na Vale abaixo dos 65 a 63 reais fica bem expressiva, fora que os dividendos continuam aqui de 7 a 9% ao ano. Acho sim Vale uma oportunidade. E se a gente engatar um ciclo de alta no preço do minério, no preço do petróleo, nas commodities em geral, Vale poderia subir fortemente na cotação e ainda pagar grandes dividendos para você. E para quem pensa carregar por muitos anos, se aproveitando desses bons preços de agora, pode ser bom. Eu de verdade queria que caísse mais, tá? Queria que a Vale fosse ali para uns 40 reais, pessoal. Esse era meu sonho em Vale, tá? Na verdade, queria a ação fosse a 20, porque aí de verdade, tá? Seria ali uma belíssima oportunidade. Mas raramente essas empresas gigantonas vão cair tanto. Tem que ter um motivo muito, muito justificável para que as ações caiam a tal magnitude. Mas mesmo assim, Vale ali abaixo dos 60 reais, eu já acho um preço interessante para ir comprando aos poucos, carregando nessa lupa de médio e longo prazo. Perceba que é uma carteira bem enxuta, né? E já tenho diversificado um pouco. Mas, pessoal, entendam uma coisa. O meu objetivo não é diversificar por diversificar. É porque eu vejo outras oportunidades, tá? Mas eu não ligo de ficar com a minha carteira concentrada. Se eu ver que o Banco do Brasil seja uma oportunidade muito óbvia para os próximos 2 a 3 anos, ainda mais essa recuperação já acontecendo, eu vou comprar só ele. De fato, eu não tô nem aí, tá? Eu vou reter o que vai me trazer o melhor retorno. Então, eu não tô comprando aqui só por diversificar. Eu tô comprando porque eu miro nessas empresas cirurgicamente, tá? Para médio e longo prazo. Eu acredito que pode me trazer uma rentabilidade bem acima da média. Por isso que é justificável essa diversificação no curto prazo. Mas, inevitavelmente, eu vou acabar focando mais em uma do que outra. E isso é totalmente natural. E de fato eu pretendo nunca ultrapassar as 10 empresas na carteira, tá? 6 empresas para mim já tá muito bom. E no máximo que eu posso fazer daqui a algum tempo é adicionar mais uma small cap. Mas pessoal, de fato eu não quero adicionar mais nada. Para mim aqui já tá ótimo e eu só vou aumentando agora as minhas posições nessas ações. Se uma ficar cara, eu compro outra que já tá na carteira. Se outra ficar cara, eu compro outra e assim sucessivamente, tá? O que importa é nunca perder a estratégia e você sempre comprar em preços baratos, boas empresas e que paguem bons dividendos no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Eu acho extremamente complicado. Legal sua trajetória de investimento, mas será que você não tem alguma coisa que nos traga uma oportunidade para que a gente não tenha que ficar se matando, quebrando a cabeça em cálculo? Eu entendo como é que é, pessoal. Não é todo mundo que tem tempo para ficar aí quebrando a cabeça com bolsa, analisando. É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem aqui, ó, mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Olha só que oportunidade. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão atualizadas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Grandes investidores de peso no mercado, baleias do mercado financeiro, que conseguiram retornos acima ali de 29 a 30% ao ano no longuíssimo prazo. Fora também preço teto projetivo. E o link desta belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. E, pessoal, brincadeiras à parte, tá? Eu não cheguei a vender a minha casa, aqui foi uma pura brincadeira. Essa carteira que eu construí foi no longo prazo. Não é à toa que vocês podem observar aqui que meus aportes foram fatiados. E aqui, ó, vocês percebem, tá? Que desde o início dessa carteira, a minha rentabilidade foi de 150%. Só a título de curiosidade, 150% aqui, ó, em aproximadamente, tá? Ali,
3 anos e meio, que foi o tempo de investimento dessa carteira, eu consegui uma rentabilidade de 30% ao ano no longo prazo. Perceba que é uma rentabilidade bem acima da média, justamente me aproveitando desses preços baixos que ocorrem. Imagina se eu replicar isso para os próximos 8, 9 anos. Esse capital vai se multiplicar em muitas vezes. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!